Olá pessoal, tudo bem? Vamos então seguir esse nosso mini curso, né? E aí eu queria falar um pouquinho de um outro ponto que o edital propõe nesse tema, né? Da diversidade e da inclusão, que é falar um pouquinho sobre a diversidade étnica e racial, tá bom? Deixa eu colocar aqui pra gente. É, Então, a gente tem no nosso país, tá? Em diversos outros países, uma grande diversidade racial e uma diversidade étnica, né? E aí a primeira coisa que é importante a gente saber é que existe uma diferença fundamental entre esses dois conceitos. E que hoje em dia a gente prefere, se possível, utilizar para analisar algumas questões sociais o conceito de etnia, embora nem sempre seja possível e a gente na sociologia ainda use eventualmente o conceito de raça, tá? Mas aí eu vou explicar para vocês brevemente aqui, porque isso é muito importante, até para outros temas que podem aparecer na prova relacionados à desigualdade racial, né? Por que que na sociologia a gente ainda usa a ideia de raça? Tá bom? Esse é um ponto bem legal assim da gente discutir, muito atual, tá? Então assim, raça é uma classificação que muitas pessoas inventaram lá no século XIX e que de certa forma a gente ainda tem um reflexo disso, né? São teorias que surgem no século XIX, né? E que a gente continua de certa forma absorvendo a influência dessas teorias, né? Então são ideias baseadas em primeiro lugar na existência de várias raças humanas. Então, que o ser humano não seria uma raça só, mas raças diferentes. E que cada raça teria algumas características próprias. Algumas raças seriam inferiores, outras raças seriam superiores, algumas raças seriam mais adequadas a algumas tarefas, outras raças seriam adequadas a outras tarefas, né? Claro, gente, que essas ideias do século XIX, que a gente costuma chamar de racismo científico, porque é o fato de que várias ciências que estavam surgindo naquela época acabaram ajudando a fortalecer essa ideia, né, de várias raças e de superioridade racial. Essas ideias, elas deram origem a coisas bem problemáticas, tá bom? Então você tem no século XX vários sistemas políticos baseados no racismo científico, né, e que geraram genocídios de raças consideradas mais fracas, inferiores. Um exemplo que eu posso dar para vocês que todo mundo conhece é o sistema nazista, né? O regime político nazista, né? O nazismo é um sistema ali na Alemanha nos anos 30, 40, todo baseado numa ideia da existência de várias raças e na eliminação de raças inferiores, né? Bom, essa é uma ideia que tinha naquela época, acreditava-se que ela tinha uma fundação biológica, ou seja, que biologicamente os seres humanos seriam diferentes. Por exemplo, biologicamente as pessoas brancas seriam diferentes das pessoas negras, que as pessoas brancas teriam aí capacidades diferentes das pessoas negras, para dar um exemplo, né? Depois do nazismo e da Segunda Guerra Mundial, essas ideias sobre raça, superioridade racial, entraram numa crise muito profunda. Tá? Tem gente que ainda acredita nisso, mas as nossas sociedades passaram a acreditar numa ideia aí de raça mais moderna, né? Então hoje a gente tem uma concepção de raça, né? Quando a gente fala a palavra raça nas ciências humanas, a gente tá dizendo que, apesar de não existirem raças humanas, socialmente as pessoas acreditam na existência de raças e que cada raça, a maioria das pessoas, né, acredita na existência de raças diferentes, para o bem ou para o mal, com maior ou menor nível de racismo, né, e que para a maioria das pessoas a definição de raça no Brasil é uma definição a partir da sua aparência, né? Então a gente tem, por exemplo, no Brasil, quando vai fazer censo ou na PNAD e tal, o IBGE ele usa 5 categorias de cor, raça. É uma expressão que o IBGE usa, inclusive, na hora de te perguntar,
né? Qual é a sua cor barra raça, né? Então, é um conceito que o próprio IBGE usa, porque o próprio IBGE sabe que as pessoas confundem aparência e raça, grande parte das pessoas, né? Então, qualquer ideia, o IBGE vai à sua casa no censo, por exemplo, e pergunta qual é a sua cor ou qual é a sua raça. Se a pessoa considera que a aparência dela e a cor de pele dela representam uma cor e uma aparência, ela vai falar, bom, é minha cor, né? Minha aparência, meu fenótipo, né? Mas se a pessoa acredita que aquela aparência e cor são partes de uma raça, ela também estará contemplada nos critérios que o IBGE coloca para a gente poder se autodeclarar, né? Então, as cores e raças que o IBGE usa hoje no censo são preto, pardo, branco, amarelo e indígena. Tá? Claro que tem há muitos anos uma discussão até sobre essas palavras, né? Sobre a palavra preto, né? Sobre a palavra pardo, sobretudo, tá, gente? Sobre a palavra amarelo, porque são palavras que historicamente têm uma carga um pouco problemática, né? Mas que vão sendo também ressignificadas, repensadas, né? Por exemplo, a palavra pardo é uma palavra que os brasileiros não estão acostumados a usar no dia a dia, e que é uma palavra que significa o quê? Alguém que é mestiço, né? Então é um processo interessante para a gente pensar, né? Uma palavra usada meio que cientificamente, né? Então, e o grupo que o IBGE chama de negros, que no último censo pela primeira vez representou a maioria da população brasileira, 56%, é o grupo que congrega as pessoas que se declaram pretas e as pessoas que se declaram pardas dentro do mesmo grupo, que são as pessoas que não são brancas, né? Que não se consideram brancas, na maioria dos casos, né? E tem ainda os indígenas, dois grupos bem menores, né? Os indígenas e as pessoas que o IBGE chama de amarelas, que são orientais. Claro que também tem um debate sobre essa palavra amarelo, tá, gente? Que é uma palavra que também tem uma história problemática, que pode ser alterada no futuro, eu acredito que será, tá? Então, hoje em dia, quando a gente está falando de raça, no Brasil, a gente está falando basicamente de dois elementos aí para a gente considerar numa análise, né? De uma aparência física. Então, nesse momento, vocês estão assistindo uma aula de alguém que tem uma aparência física do grupo branco no Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de raça, a gente precisa considerar também que cada um desses grupos que tem aparência física próprias, né? Um grupo negro, um grupo branco, né? Basicamente, tem também uma carga histórica e estrutural muito importante. Então, eu tenho uma aparência branca, eu, seu professor, tenho uma aparência branca, mas historicamente, estruturalmente, eu tenho uma série de vantagens históricas e estruturais por ser branco numa sociedade que foi escravista por tanto tempo, né? Então, isso é um ponto importante para a gente pensar. Quando a sociologia brasileira propõe a ideia de raça, né? A gente tem uma ideia aí de que é possível discutir algumas questões a partir do conceito de aparência física, mas também o fato de que essas raças brasileiras têm, cada uma delas, uma história diferente, de vantagens e de desvantagens, né? Vou dar um exemplo rápido aqui. Por exemplo, o IBGE coloca sob a palavra negros o grupo preto e pardo, porque podem ser pessoas que têm aparências diferentes, mas historicamente são dois grupos que têm uma história parecida, uma série de desvantagens parecidas. E se você pega mesmo os gráficos, os dados, são grupos que têm, por exemplo, a mesma média salarial. Então, pretos e pardos, ou seja, esse grupo negros, né, é um grupo que historicamente tem que lidar com as desvantagens e desigualdades que derivam, por exemplo, do processo da escravidão, né? Agora,
Historicamente, você tem dois grupos no Brasil que têm bastante tranquilidade e vantagens, que são o grupo branco, mas o grupo também que o IBGE chama de amarelo, né? Os brancos e os orientais no Brasil, eles têm médias salariais bastante parecidas, né? Médias de escolaridade bastante parecidas, porque apesar de uma parte dos orientais terem vindo para cá e hoje em dia, por exemplo, serem filhos de imigrantes, etc., são famílias que vieram ou que conseguiram construir, estando aqui, uma escolaridade legal. São migrantes que não viveram a realidade da escravidão, por exemplo, né? Então quando a gente está falando de raça, a gente está falando de aparência, a gente está falando de história de grupos diferentes. Esse é o debate brasileiro, tá? Nos Estados Unidos, o conceito de raça passa por outro lugar, mas a gente não vai discutir isso aqui agora, tá bom? E hoje em dia a gente usa também o conceito de etnia para falar também, né? E é claro que os dois conceitos estão conversando muito entre si, para falar de uma herança cultural de um grupo, né? Então, por exemplo, quando a gente está discutindo povos indígenas, é muito mais interessante usar o conceito de etnia, porque racialmente é super complexo, problemático você dividir os grupos indígenas. Porque muitas vezes eles têm aparência próxima, eles têm uma história próxima, mas etnicamente eles são muito diferentes entre si. Tem línguas diferentes, culturas, festividades, hábitos, visões de mundo, histórias muito diferentes, né? Então, raça é uma palavra que é muito questionada, né? Nessa ideia antiga aí do racismo científico. Comentei com vocês que hoje em dia a raça é uma ideia muito mais ligada à aparência e à história de um grupo, né? Mas etnia, né, é um conceito que muitas vezes é mais interessante para a gente discutir alguns conceitos, né? Algumas situações, como a questão da população indígena, né? Ou mesmo a questão, como nós falaremos em breve nas aulas, sobre os quilombolas. É complicado você definir uma comunidade quilombola, né, apenas através do seu aspecto racial. Ou seja, são comunidades que hoje em dia derivam, né, de povos, de grupos que viveram afastados, fugidos, né, do processo escravizador que houve no Brasil, né? E esses grupos ali, sobretudo na zona rural, foram se desenvolvendo em comunidades geralmente agrárias, né, gente? Esses grupos quilombolas, essas comunidades, elas em geral têm uma aparência parecida. São pessoas negras, são pessoas pardas, né? Mas se você definir uma aparência padrão para uma comunidade quilombola, para povos quilombolas, a coisa começa a se complicar. Porque você pode ter uma comunidade quilombola que teve contato mais frequente com pessoas brancas aí, com o passar das décadas ou dos séculos, e cuja pele dos seus descendentes clareou um pouco. Não que sejam brancos, né? Mas que sejam pardos, pessoas pardas com pele mais clara. Então, é claro que a questão racial e de aparência é relevante no debate sobre os quilombolas, mas a questão étnica muitas vezes se apresenta como mais relevante. Ou seja, qual é a carga cultural que aquela comunidade tem que a liga ao passado escravista, a essas pessoas escravizadas que fugiram, por exemplo, né? Então você tem como reconhecimento das primeiras comunidades quilombolas no Brasil o fato não do seu aspecto físico, da sua história, né? Mas como fato primordial lá naquela época, a ideia de que essas comunidades, como a comunidade do Cafundó aqui no interior de São Paulo, essas comunidades tinham uma cultura muito especial, né? Uma preservação de elementos culturais, ou seja, questões relacionadas à sua etnia, né, muito especial. Então, no caso do Cafundó, depois, se alguém tiver curiosidade, dá uma googlada aí, Quilombo do Cafundó, em São Paulo. Foi uma das primeiras comunidades quilombolas estudada mais a fundo, assim, pela academia, né, por estudiosos e tal.
E existia um interesse muito grande porque essa comunidade quilombola preservou um jeito de falar que misturava um português com várias estruturas gramaticais de línguas africanas, né? E isso era uma preciosidade a ser preservada. Ou seja, uma comunidade quilombola, quando você demarca, protege, você está garantindo acesso à terra àquelas pessoas que nunca tiveram posse, documentos de posse da terra, mas você também está fazendo um processo de proteção cultural, né? Porque são comunidades que conseguiram preservar, de certa forma, muitos aspectos antigos, né? E muito próprios dessas comunidades de africanos escravizados no Brasil. Tá? Então esse debate sobre etnia e raça, gente, é um debate muito legal, tá? Que a gente vai retomar algumas vezes, né? Bom, e esse debate racial ele está conectado com várias outras questões, né? A gente tem uma interseção com outros aspectos sociais, né? E eu já falei várias vezes em outras aulas, lives, cursos, sobre um conceito que é um conceito que nem é tão novo assim, mas que vem ganhando muita importância nos últimos anos, porque é um conceito muito útil, tá? Que é a ideia de interseccionalidade. Ou seja, o fato de que as desigualdades raciais, ou seja, essas cargas históricas e derivadas do preconceito com a aparência das pessoas, né? Essas desigualdades raciais, elas se cruzam com outras desigualdades históricas e estruturais também, como as desigualdades de gênero, como as desigualdades relacionadas à sexualidade das pessoas, as desigualdades relacionadas à classe social delas, né? Então é interessante, né, discutir um pouquinho ou saber o mínimo dessa ideia de que as desigualdades, né, elas se relacionam, né? Tem um debate muito interessante, né, que também é bastante recente, mas que é muito forte também, que é o debate sobre o racismo estrutural. Ou seja, você tem no Brasil um debate, pelo menos desde a Constituição, sobre racismo enquanto crime, né? Enquanto um ato individual criminoso aí em relação a alguém, né? Nossa Constituição é bastante avançada em relação a isso na época, né? Representou um avanço muito grande. Mas um debate que é mais recente é de pensar como as estruturas sociais são racialmente problemáticas e como que o racismo se estrutura na forma de leis, na forma de regras, na forma de costumes, e como esse racismo muitas vezes não é culpa da pessoa A ou B, mas é um costume, uma estrutura reproduzida na sociedade, né? Vou dar um exemplo que vai clarear aqui para vocês esse debate, né? Que vai deixar as coisas mais óbvias. Por exemplo, a gente tem no Brasil, nesse momento que eu estou gravando essa aula, a gente tem o debate sobre a descriminalização do porte de maconha, né, no STF. Qual que é a origem desse debate na Suprema Corte? É o fato de que a gente tem uma lei, ali no começo dos anos 2000, na época, se eu não me engano, do primeiro governo Lula, que ganhou o apelido de Lei de Drogas, que é uma lei que tentou definir quem era o usuário e quem era traficante, para poder punir mais este segundo personagem, o que é meio lógico, né, gente? Todos os países fizeram isso, né? O problema do usuário não é um problema necessariamente de crime, né? Mas um problema de saúde pública. E o problema do traficante, a questão do traficante seria uma questão da área criminal. Pois bem, essa lei de drogas daquela época não definiu uma quantidade fixa de droga que alguém estaria portando para ser categorizado como traficante ou como usuário. E aí, nesses 20 anos desde essa lei, historicamente, você tem um processo de 2 décadas, de que você tem um racismo que é estrutural por parte das forças policiais e por parte do sistema judiciário, no sentido em que muita gente encontrada com pequenas quantidades de droga são processadas sob o signo do tráfico, né? E a maior parte dessas pessoas processadas são pessoas negras, né?
Então a gente tem um aumento da população carcerária, etc. Né? Então o debate sobre racismo estrutural é muito interessante. Por quê? Continuando esse exemplo, quando uma pessoa é presa em flagrante com uma quantidade de droga, branca ou negra, ela vai para a delegacia e tudo mais, né? E aí você pode dizer, olha, a lei está sendo apenas aplicada de forma imparcial. Mas quando a gente pega esse debate do racismo estrutural, a gente consegue ver que há estruturas problemáticas nesse processo. Por exemplo, a imensa maioria dos flagrantes tem como únicas testemunhas os policiais que fizeram os flagrantes. E há muitos estudos que demonstram que o olhar de um policial sobre uma pessoa negra, o olhar de um policial sobre uma pessoa branca é estruturalmente diferente. E aí discutir isso é muito interessante, né, gente? Porque a gente não precisa falar do policial A ou B. A gente pode pensar que existe uma estrutura de pensamento que é difícil de quebrar, né? E aí essa pessoa, por exemplo, negra, que em geral vai ser mais pobre, ela vai ser indiciada por tráfico, ela vai ter aí como testemunhas esses policiais, né? Ela não vai ter dinheiro às vezes para pagar um bom advogado. O sistema judicial vai tentar ser imparcial, mas sendo estruturalmente racista, porque não vai considerar esses problemas que são estruturais. Enquanto uma pessoa branca, às vezes com mais acesso a recursos, não vai ser indiciada como tráfico, não, vai ter acesso a um bom advogado. Então, quando a gente está falando de racismo estrutural, a gente está falando de leis e de procedimentos que no papel são neutros, mas que na sua aplicação prática não são, né? Então esse é um processo muito interessante aí de debate, tá, gente? Tem várias discussões sobre nacionalismo também relacionado a isso, né? Etnicidade, nacionalismo. Nos contextos europeus hoje, a gente tem um surgimento importante, tá? de grupos que são racistas e tudo mais, e que ligam a ideia de nação, por exemplo, o que é ser francês, o que é ser alemão, há uma ideia racial, né? Há uma aparência, há o pertencimento de um grupo racial, a ideia de que os imigrantes são inferiores, né? No Brasil, esse processo é mais complexo, porque como a gente foi sempre uma sociedade bastante mestiça, né? Muito misturada, o nosso nacionalismo ali na época do Vargas, em outros momentos, valorizou essa mistura, né? Mas não de uma forma igualitária, né? A gente sabe que no campo estético, no campo econômico, há uma vantagem muito clara para as pessoas brancas, né? Uma vantagem muito óbvia, né? E a gente tem também o debate sobre autoidentificação, autorrepresentação, né? O próprio IBGE no Brasil, a praxe é que a pessoa se identifique, né? E aí é claro que essa autoidentificação ela é a melhor forma de você pensar em raça, o fato de alguém poder dizer a sua raça, cor, mas ao mesmo tempo ela pode também ter distorções. Por exemplo, o fato de que há um debate sobre a baixa quantidade de pessoas no Brasil que se consideram pretas. Né? Se eu não me engano, no último censo foram mais ou menos 15% dos brasileiros que se consideram pretas. E o debate basicamente é em que sentido essa palavra impede, ou o peso histórico dessa palavra impede que pessoas que têm a pele de cor mais escura se declarem pretas. E se essa palavra fosse trocada? E se a gente colocasse um outro termo? Né? Então esse é um processo. Será que tem muita gente com pele mais escura se declarando pardo por causa do peso histórico, né? E dos preconceitos envolvidos na palavra preto? Claro que é uma palavra que está sendo repensada e ressignificada, mas para muita gente tem um peso histórico problemático ainda, né? A nossa legislação avançou muito, tá, gente? Eu não vou ficar entrando em detalhes, porque o objetivo dessas aulas é ser uma revisão, tá? Mas desde a Lei Afonso Arinos, nos anos 50, a gente tem tentativas de avanço legal no debate sobre racismo no Brasil, né? Mas sem dúvida, um ponto muito importante foi a Constituição de 88, né?
e o racismo como um crime que é inafiançável, um crime supremo dentro do rol de crimes que a Constituição vai elencar, né? E aí a gente tem avanços jurídicos nas últimas décadas de outras formas de preconceito sendo tipificadas e comparadas ao racismo, também, e aí aparecendo como crimes mais graves, né? Como por exemplo a homofobia, né? É um entendimento relativamente recente por parte do STF, né? E a gente tem aí pelo menos dois grandes avanços que eu gostaria de citar rapidamente, né? Em 2003 a gente tem a lei que altera a LDB, né? Que é a lei que organiza a educação nacional e inclui o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, né? Essa lei, gente, ela fez ano passado 20 anos, né? Ela representa muitos avanços, mas ela também em muitas coisas não andou muito, tá? Eu estou no campo da educação há uma década e meia e posso dizer que muitas escolas ignoram completamente a aplicação dessa lei, né? O que era a ideia dessa lei? Olha, vamos incluir em diversos aspectos curriculares para os alunos de todas as idades no Brasil aspectos de história da África, de cultura africana, afro-brasileira, não só nas disciplinas de humanas, mas no currículo escolar em geral, né? E muitas escolas, muitas instituições fizeram esforços no sentido de colocar isso, de incluir isso, e outras ignoraram, né? Então muita coisa avançou e outras coisas não avançaram. A ideia dessa lei, tá, gente, é que os alunos possam ter uma noção da história brasileira como uma história mais diversa, mais complexa, né? Eu, por exemplo, eu tenho quase 40 anos. Quando, na minha época em que eu estudei, nos anos 90, um professor de história entrava na sala de aula e quando a matéria era História do Brasil era uma matéria que no seu dia 1 começava com o descobrimento do Brasil. Acabou isso, tá, galera? Acabou. Porque você começar a história do Brasil com descobrimento do Brasil é muito problemático. É eurocêntrico, né? Por quê? Primeiro chamar de descobrimento. Mas isso aí é óbvio, todo mundo já sabe. Mas será que a história do Brasil realmente começa com os portugueses? Então hoje, se você olha um livro didático de história, se você tem filhos em idade escolar, dê uma olhada no livro didático dele, você percebe que os próprios livros avançaram muito nesse sentido, né? De que há uma história indígena anterior à chegada dos portugueses, né? Os portugueses chegam aqui, conquistam, não descobrem, conquistam, né? Promovem um genocídio, trazem 20 milhões de pessoas africanas para cá para serem escravizadas durante 350 anos, né? Então, uma outra perspectiva histórica que traz outros olhares, né, sobre esses povos que construíram o Brasil, né? E um outro ponto que também representou um avanço, né, gente, é o Estatuto da Igualdade Racial, que daqui a pouco está fazendo 15 anos, né? Com uma série de metas, né, de ideias para ampliar aí, o reconhecimento, tá, e as oportunidades da população de origem africana no Brasil, né, gente? Também não é simples você colocar em prática uma política pública, os governos mudam, tem verba, não tem verba, as orientações mudam, né? Então é um processo que nunca é contínuo, tá? Então isso aí é muito importante da gente pensar, tá, gente? Bom, coloquei aqui algumas coisas que eu acho que a prova pode cobrar no sentido de políticas públicas, né? Então, no caso das questões raciais no Brasil, a gente tem uma série de desafios, né? Você tem uma persistência muito grande das desigualdades raciais, né? Uma persistência muito grande aí dessas desigualdades na saúde, né? No emprego, na política, né? Uma representação pequena das pessoas negras na política, das pessoas indígenas na política, né, nos espaços de poder, uma violência muito grande ainda racial, a questão da violência policial,
que é racialmente enviesada, né? Então tá, há uma série de debates sobre isso, né? E você tem uma série de propostas de solução em termos de políticas públicas, né, gente? Sobre igualdade racial no mercado de trabalho, cotas, educação, né? Como fomentar uma educação que não seja racista, né? A lei de história de cultura afro-brasileira foi muito importante, mas dá para avançar, né? Como que o sistema de justiça pode repensar os seus procedimentos para que parecem neutros, mas que são racialmente enviesados? Vocês lembram desse exemplo que eu dei da lei de drogas, né? E pensar em políticas públicas sobre isso, tá, gente? Então isso aí é um outro ponto muito importante, né? E por fim, dois temas aí que eu acho que a prova pode ser que traga, tá? E que são temas super importantes, que são os temas relacionados ao patrimônio cultural. Historicamente, a gente tem uma história sobre o nosso patrimônio cultural que é uma história muito branca, uma visão muito branca, muito europeia do nosso patrimônio cultural, né? O que é o patrimônio cultural? É uma igreja em Ouro Preto, por exemplo? É um edifício? Né? Então a gente tem dois tipos de patrimônio, né? E há debates riquíssimos sobre esse patrimônio. Eu vou fazer só um pequeno panorama aqui, porque são aulas de revisão, tá, gente? Existe a questão do patrimônio material, né? Ou seja, você tem uma série de edifícios, de construções, de coisas concretas no Brasil, né? que precisam ser preservadas e defendidas, né? E há uma série de desafios sobre isso. O primeiro dos desafios é definir o que é um patrimônio material. Porque historicamente a gente sempre definiu o que é patrimônio material a partir da relevância histórica, mas a partir de uma história que até então era uma história muito europeia. Por exemplo, a cidade de Ouro Preto. Quais são os patrimônios materiais ali protegidos, tombados daquela cidade? São patrimônios que simbolizam o poder da Igreja Católica, o poder dos donos de pessoas escravizadas, o poder dos mineradores da época. Grandes edifícios, grandes casas, grandes igrejas. Será que haveria outros patrimônios materiais, outras construções, por exemplo, objetos de outros grupos sociais daquele tempo do Brasil colônia que poderiam ser preservados e não estão, porque a nossa visão sobre patrimônio é uma visão muitas vezes muito europeia, né? Por exemplo, as minas de Ouro Preto, você tem pelo menos 3 minas importantes abertas à visitação hoje, não são patrimônios tombados. E na minha opinião, são patrimônios muito relevantes para contar aquela história, né? Será que esse tombamento ou não tombamento também representa, num certo sentido, uma vergonha que nós, enquanto país, temos da nossa história? Por que não tombar uma senzala? Historicamente, você teve um processo de demolição e de esquecimento desses edifícios tétricos, né? Nefastos de várias formas, mas que precisam ser tombados pelo mesmo motivo que os campos de concentração lá na Europa também são edifícios tombados, para contar uma história, né? Então essas minas não são tombadas, né? Essas senzalas, as que ainda existem, por exemplo, na cidade de Ouro Preto, que eu vivi muito tempo, você tem casas que possuem ainda senzalas, elementos de senzalas, e são usados para os mais diversos fins, sem uma preocupação de preservação desses outros aspectos históricos. Então esse é um problema inicial, tá? E há os outros problemas que a gente já conhece, tá, gente? De falta de verba, de degradação, de vandalismo, do processo de modernização de uma cidade e como ele desrespeita o patrimônio histórico, né? Onde que se arranja financiamento para preservar esse patrimônio? De onde vem? Será que o Estado brasileiro tem grana para isso? Será que as empresas podem contribuir com isso? Né? Nós temos no Brasil, por exemplo, a Lei Rouanet, que existem muitos mitos em torno dessa lei, a maioria das pessoas não entende bem como ela funciona, mas é uma lei com base em renúncia fiscal, né? Uma empresa privada aplica parte dos impostos que ia pagar, e o governo,
o Estado brasileiro abre mão desses impostos à medida em que essa empresa injeta esse dinheiro em preservação patrimonial, por exemplo, ou em fomento de cultura. Né? É claro que a gente poderia passar várias aulas discutindo aqui o funcionamento prático da Lei Rouanet, né? Mas a ideia dela inicial, né, é uma ideia de renúncia fiscal para que o campo privado auxilie o Estado, que muitas vezes não dá conta, né, para preservar o patrimônio material e o patrimônio imaterial, que a gente vai falar já já. Né? Então existem essas tensões, tá, gente? E essas possibilidades de parceria público-privada, parceria com ONGs, parcerias com os outros entes federativos, uma prefeitura que recebe dinheiro do governo federal, né? Mas sempre o desafio também da modernidade. Ou seja, como preservar um patrimônio material numa sociedade que destrói muito o que é obstáculo ao seu desenvolvimento, né? Por exemplo, se alguém quiser acompanhar esse debate, é muito interessante. A cidade de Congonhas, em Minas Gerais, ela vive um processo de debate sobre isso, porque lá estão os profetas do Aleijadinho e todo o conjunto arquitetônico da Igreja Bom Jesus de Matosinhos, né? Que é lindo, é muito legal. Mas o resto da cidade é completamente alterado a paisagem pelo processo de mineração, porque a cidade, apesar de ter esse patrimônio bonito nesse lugar, ela está no meio de uma série de minas de minério de ferro, de outras coisas. Então você tem a passagem dos caminhões naquela região, o pó derivado da mineração que estraga as estátuas de pedra-sabão, né? A mineração que quer fazer aí a extração desses minérios em um morro que faz parte da cena, né, da igreja e dos profetas, do conjunto cênico, né? Então, gente, a situação em Congonhas chegou ao ponto da Unesco, alguns anos atrás, que é o órgão da ONU que cuida dessas questões de cultura, ameaçar retirar o título de Patrimônio da Humanidade de Congonhas pelo tamanho do dano e a dificuldade que a prefeitura, o estado de Minas lá também estavam tendo para preservar aquelas obras, né? E aí volta um debate, né, gente? Quem tem mais poder também, porque essas empresas de mineração elas têm bastante poder, né? Poder, lobby. Então isso é um ponto importante. Agora, um outro debate que é muito rico é sobre o patrimônio imaterial, né? O patrimônio imaterial é o patrimônio que se expressa na prática, na arte, na representação, numa profissão, mas não necessariamente no seu resultado material. Então a gente pode considerar, por exemplo, né, eu coloquei alguns exemplos aí, uma dança, um jogo, uma festa religiosa, um processo de produção de alguma coisa como patrimônio imaterial, né? Por exemplo, o modo de fazer queijo canastra em Minas Gerais, o modo, não é o queijo. Queijo a gente vai lá e come, né? Mas o modo de produção tradicional daquele queijo feito com leite cru, há 300 anos feito mais ou menos da mesma forma, este modo de produção é um patrimônio protegido. Mas você está protegendo, então, não é o queijo, não é necessariamente as estruturas, as oficinas, as fazendas, você está protegendo ou tentando proteger um saber. Isso é super complexo, né? Porque isso pode desaparecer, né? É tênue. Imagina, uma língua indígena, por exemplo, no Brasil, e a gente tem milhares de línguas indígenas, uma língua indígena é um patrimônio imaterial nosso, que representa a nossa diversidade, a nossa riqueza. Mas você tem línguas indígenas que são faladas por algumas dezenas de pessoas. Quando essas pessoas, dependendo desse grupo, se ele não consegue se reproduzir, se manter, se ele sofre alguma invasão do seu território, etc., se esse grupo se extingue, é um patrimônio material que se extingue também, né? Então os desafios para a preservação do patrimônio material são muito maiores, inclusive porque envolvem a definição do que é patrimônio imaterial, né? Então, como que você vai garantir que esse patrimônio está vivo, que essas práticas, essas ideias são transmitidas? Como que você vai garantir
ou tentar documentar e registrar. Será que para você preservar uma língua indígena basta fazer uma gramática dela e colocá-la num livro? Olha, gente, essa língua é falada assim. Essas são as suas construções e regras. Não é tão simples assim. Né? E como é que você preserva e protege algumas práticas, algumas representações desse processo de globalização, de urbanização, que em geral é um processo de homogeneização cultural. Então você tem muita coisa rica, sim, culturalmente, e regional, que se perde. Né? Se você faça uma experiência, por exemplo, entre no seu carro, né? Se você tiver carro, no ônibus, você liga lá no seu celular um rádio, né? E dê uma olhada nas canções que as rádios estão passando aí num dia aleatório, né? Há canções brasileiras, tudo bem, né? Que também são muito pasteurizadas, produzidas em massa, com uma série de debates, mas você tem rádios que nem passam mais música brasileira, né? Tem rádios que só passam música estrangeira, por exemplo, música americana, música europeia. Né? Em que sentido outros ritmos tradicionais do Brasil perdem espaço nesse processo? Né? E aí eu estou falando que é difícil você preservar, porque o que manda nesses processos, muitas vezes, é a lucratividade. O que compensa para uma rádio tocar uma música que todo mundo quer ouvir, da Beyoncé, sei lá, ou tocar um ritmo regional que às vezes as pessoas não conhecem, não valorizam, ou é um patrimônio de um lugar muito específico. Né? Então é um processo do patrimônio material super complexo, mas que é interessante para a gente pensar como a gente é um país muito diverso. Né? E este patrimônio imaterial é muito mais complexo de ser preservado. Né? Gente, fechamos mais uma aula de revisão aqui desse ponto, né, dos conhecimentos gerais, diversidade e inclusão. E eu vou fazer mais 2 ou 3 aulas sobre o próximo ponto do edital, né? Que é um ponto que eu achei muito interessante. Então esse pedacinho do edital propõe só 2 temas para a gente, né? Sexualidade, raça e etnia. E agora a gente entra em detalhes sobre os desafios sociopolíticos da inclusão de grupos em situação de vulnerabilidade. Então a gente tem aí uma série de grupos que socialmente são mais vulneráveis a várias coisas, a pobreza, ao racismo, à exclusão, né? Então, são temas que vão se relacionar obrigatoriamente às políticas públicas. Qual é a possibilidade do Estado garantir a inclusão, a defesa, a proteção desses grupos, tá? Então, eu encontro vocês na nossa próxima aula, que a gente vai mergulhar um pouquinho nas questões relacionadas a esses grupos sociais, tá bom? Um abraço, tudo de bom.